Olá, tudo bom? Eu sou Alan Reis, o seu consultor financeiro. E aí, depois de muito tempo, a gente voltou aqui a seguir a gravação dos nossos materiais dentro do nosso canal do podcast, do Aloncast, dentro do canal do YouTube, Alan Reis Financeiro. E esse primeiro episódio, vamos dizer assim, de 2025, é o episódio número 24, né? E a gente vai falar sobre qual a importância de uma consultoria financeira. A gente fala agora muito mais do que há anos atrás, 10 anos atrás, sobre finanças, sobre economia, sobre educação financeira. Mas ainda assim, a gente ainda tem resultados ruins quando você leva é, em relação a as pessoas que investem, as pessoas que realmente entendem o que é as finanças pessoais, o que são os investimentos e principalmente se ela tem uma educação financeira apurada. Tendo em vista que nós temos aí um alto índice de inadimplência no país, estamos aí chegando em torno de 73 até 75%. E esses números, eles só ficam flutuando nesse patamar. Alguns anos atrás ele aumenta, chegou até próximo de 79%. Imagina, 79% da população brasileira está inadimplente. E com isso, a gente se remete muito principalmente à nossa educação. Eu acredito que boa parte da nossa das pessoas que viveram ali, nasceram em meados do anos 70, anos 80 e até anos 90, não tiveram, né, como os nossos pais também, não tiveram realmente o cuidado e a preocupação com relação à educação financeira. Hoje, o que a gente vê muito é muito pela sobrevivência. A gente vê vários relatos, né, de pessoas que têm grande dificuldade de se organizar financeiramente. Não falar só itens de economia, né, palavras técnicas de economia, né, palavras técnicas de investimento. Eu acho que isso recai muito dois, três passos para trás para que a gente possa realmente fazer a diferença. E a consultoria financeira, ele é um desses instrumentos, né? É realmente uma posição, né? Um cargo, vamos dizer assim, muito recente, é, 10, 15 anos em média aí. Só que a gente tem pessoas que já vêm trabalhando ao longo do tempo, né? Com educação financeira, são os pioneiros, né? Que já teve essa preocupação lá atrás da importância realmente dos cuidados que a gente tem que ter com o nosso dinheiro, o controle sobre nossas despesas, nossas dívidas, né? Fazer aquisições inteligentes, priorizar. Então, dentro desse ponto todo, a gente encontra o consultor financeiro, que é uma pessoa física que tem um conhecimento apurado na parte de comportamento, na parte de planejamento, principalmente quando ele consegue ali fazer o primeiro start, que é o diagnóstico financeiro das pessoas, e ele vai ali te auxiliar. Basicamente é auxiliar com o conhecimento que ele tem, identificando gaps, né, naquele comportamento das pessoas, para que ele possa buscar artifícios, ferramentas, ações que possam trazer aquela pessoa para dentro, né, do que realmente é um melhor perfil quando a gente fala sobre equilíbrio financeiro e controle financeiro. E aí a gente vê muita coisa, né? Eu estou nesse ramo aí quase 15 anos, né, trabalhando, identificando pessoas, identificando a grande dificuldade das pessoas, né, em relação a dinheiro, a poder ter um controle melhor sobre o seu dinheiro, sobre as suas dívidas. E também, claro, fazer com que esse assunto, dinheiro e dívidas, ele permeie na família, porque também isso é uma grande dificuldade. As pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, mais de recursos, vamos falar assim, né? Mais recursos, eles hoje estão falando um pouco mais, até porque
Normalmente essas pessoas têm filhos em colégios de uma qualidade bem elevada, e dentro desses colégios, né, dessas escolas, já está implementando a educação financeira, né, assuntos que não estavam atrelados só à matemática, e sim separadamente, né, falar sobre realmente a educação financeira, o que é a educação financeira, qual a importância dela para a nossa vida. E, claro, né, eu acredito que nas próximas gerações a gente acredita que a gente já possa ter ali uma queda, principalmente nesse indicador aí de inadimplência da população brasileira. Então, voltando um pouco, o consultor ou a consultoria financeira, nada mais é ela pegar realmente ali o problema, seja ele de comportamento, seja ele de falta de planejamento, falta de controle, e trazer ele para uma direção em que mostre realmente, principalmente, quais são os erros da pessoa, né? Quais são, de repente, a falta de conhecimento, né? Alguma intervenção no seu comportamento. E isso é super normal, tá, gente? Não é algo que vá fazer, nossa, eu tô doente, não é isso. Mas por quê? Eu sempre costumo dizer que nós, seres humanos, a gente tem dois pontos que eu acho fundamentais ser debatido e que a gente tem muita percepção disso, que nós somos imediatistas, né? E isso já vem de longa data. Eu acho que depois da pandemia piorou, né? Porque a gente quer o resultado rápido, a gente precisa de uma resposta rápida. E por que eu digo isso? Porque isso também está atrelado ao comportamento dos empresários, por exemplo. Eles querem resultados mais rápidos, com menos custo, né? Aumento de produtividade. E se a gente traz essa analogia para a nossa vida, a gente quer resolver logo os nossos problemas financeiros, né? Só que a gente, por ser imediatista, a gente às vezes a gente esquece, pelo menos entender ou identificar o porquê que a gente chegou naquela situação, né? Isso é importante que a gente entenda que é melhor dar 2 passos para trás, como a gente costuma falar, né? Para poder dar uma impulsão para frente. Por quê? Não basta só controlar o dinheiro que entra, o dinheiro que sai. A gente precisa mexer aqui, ó, na nossa mentalidade, nosso comportamento, adquirir disciplina, mudar os nossos hábitos ruins, financeiramente falando, para ótimos hábitos que vai te trazer realmente um equilíbrio, né? O tão sonhado equilíbrio financeiro. Então, a consultoria financeira ela vai identificar esse perfil, ela vai analisar os dados, as informações da vida financeira daquela pessoa, daquele casal. Com isso, ele vai identificar pontos que possam ser melhorados, né, ações que devem ser tomadas. Normalmente, eu particularmente, sempre inicio ali identificando os gastos, né? Os gastos diários, os gastos mensais, né? Principalmente com o cartão de crédito, que é um grande vilão aí em relação a esse grande número de inadimplentes. E, claro, né? Ele interfere diretamente no equilíbrio financeiro, né? Ele é uma das causas. Mas a gente vai falar em outro episódio, nesse ano ainda, um pouco mais, a gente vai esmiuçar um pouco mais sobre cartão de crédito, né? Por que ele não pode ser chamado de vilão, e sim uma ferramenta para te ajudar nesse controle financeiro. Então, assim, no consultor financeiro, especificamente na consultoria financeira, a gente vai trazer elementos que possam fazer realmente um raio-x, né, da situação financeira daquele cliente, daquela pessoa, e com isso ele vai gerar ações, né, que sejam desde cancelar um cartão, de ele diminuir, por exemplo, o gasto com streamings, né, que hoje é muito comum, né, buscar ali, analisar junto com o cliente qual é o melhor plano de celular, qual é o melhor plano de internet, qual é o melhor plano de TV a cabo, será que é necessário, será que não é necessário, será que é tão irrelevante assim, as compras de casa, alimentação,
como é que está o gasto ali de eletricidade, de água, né, de energia, né? E tentar fazer com que essa condição atual seja modificada para trazer realmente a pessoa para a situação real que ela deve viver. Né? O que eu identifiquei ao longo de várias pesquisas que já foram feitas é que as pessoas elas vivem numa situação financeira que não lhe convém. Mas não lhe convém não é porque ela não tem realmente a possibilidade de viver dessa forma. Mas ela vive num mundo ali muito limiar, né, muito limitante também, para justamente a gente garantir, né, de certa forma, o melhor movimento, né, os melhores movimentos para buscar esse equilíbrio financeiro. E isso eu costumo dizer que a grande dificuldade de tudo isso é quebrar paradigmas, né? Que é aquela história de, por exemplo, só pode investir quem tem muito dinheiro. Eu posso comprar, eu tenho condições, eu vou comprar. Mas será que eu necessito daquilo? Então, são reflexões que, dentro desse contexto, dentro de um grande processo de consultoria financeira, a gente vai debatendo justamente fazer exercícios de comportamento para identificar qual é realmente a necessidade de identificar os pontos que deixaram aquela pessoa naquela situação. E nisso, né, é claro que isso não é uma virada de chave tão rápida, né? Normalmente um processo pode começar com 4 meses, ele pode durar até 1 ano, isso depende muito do que o objetivo do cliente, né, da pessoa quer, e também a situação atual dela. Né? De repente ela tem aí consignados vários cartões que precisam ser eliminados e, consequentemente, negociados, com que isso possa caber realmente dentro da tua despesa do mês. E isso é a grande meta, né? Dentro desse contexto, quando a gente fala sobre educação financeira e controle financeiro pessoal. Normalmente, a gente busca também fazer com que as pessoas entendam dessa mudança, ela vai trazer benefícios. Por mais que as pessoas elas achem que vão retirar delas aquele poder de conquista, de ganho. Não é isso. Eu acho que a gente tem que mostrar realmente a situação real, né? Isso tem que ter um choque de realidade, isso é fato. É importante que a gente seja muito direto e muito franco com o nosso cliente, né? Para que ele entenda realmente que, nossa, ao longo desses 3, 4, 10 anos, eu me comportando dessa forma, me trouxe essa situação. Esse é o primeiro ponto que a gente sempre busca para que as pessoas consigam entender realmente o que é a situação em si. Porque normalmente as pessoas, principalmente aquelas pessoas que ganham uma receita muito boa, um salário muito bom, né, tem uma receita razoável, e ela entra muito dinheiro e sai da mesma proporção, na mesma velocidade. E às vezes ela não sabe nem por que ela está gastando, né? E esse é o grande ponto. Né? E se de repente ela perde essa fonte de renda, se ela perde esse emprego, né? O que ela vai fazer? Ela está no ritmo aqui que é gastando sempre mais do que ela ganha, um exemplo. Ou gasta ali muito próximo do que ela ganha. E se de repente ela perde esse emprego, essa fonte de renda? Como é que fica? Então, o consultor financeiro ele já identifica esses pontos para trabalhar na primeira fase, naquele diagnóstico, identificando todas as despesas, identificando o comportamento, como ele se planeja, né? como o cliente se planeja para pagar as contas, como é que ele faz esse jogo de cintura, entender isso realmente, para poder trazer boas práticas, para ele buscar esse equilíbrio financeiro e dar o próximo passo, que é montar, por exemplo, a reserva financeira ou a reserva de emergência. Porque uma está ligada à outra. Né? Como eu acabei de falar, se você perde um emprego, se você perde aquela renda, como é que fica? A reserva financeira, a reserva de emergência é justamente para que possa te dar essa seguridade. E claro, gente, é importante que eu não falo assim individualmente, mas isso tem que ser compartilhado para quem é casado, né? Quem tem família, quem tem filhos. Né? E essa analogia também é levada para as pequenas empresas, médias empresas, que normalmente ele é o empreendedor, né, como a gente costuma falar,
que ele troca muito ali as bolas, né? Ele não tem, por exemplo, um prolabore que ele seja o salário dele para ele poder viver com aquele dinheiro e pagar as contas da casa. Normalmente, aquele fatura, ele pega e vai jogando nas contas, vai adquirindo coisas que não pode ter essa mistura, entendeu? Então, a consultoria em si, ela vai te trazer esse conhecimento, ela vai te trazer essa seguridade, essa mudança de comportamento, esse aprendizado de um bom planejamento financeiro, esmiuçar, de uma certa forma, a situação atual da pessoa, né, para que ela possa realmente mudar, né, significativamente ali o seu comportamento em relação ao dinheiro. A gente, ao longo desse ano, a gente vai trazer muito mais informações, a gente vai trazer, por exemplo, uns estágios que contemplam uma consultoria financeira. Muita gente me pergunta, me questiona, né? Mas, poxa, eu queria entender como é que funciona. Então, hoje, a gente está dando esse start de o que é realmente uma consultoria financeira, porque às vezes as pessoas acham que é aquela pessoa que vai te tirar do buraco de uma forma tão rápida que você vai começar a sobrar dinheiro de um dia para o outro. E não é assim. É um trabalho que é médio e longo prazo. A gente tem que pensar dessa forma. E, ao longo desse ano, a gente vai trazer esse segmento, né, essa particularidade, esse processo em si, né, identificar, por exemplo, os produtos de investimento para você iniciar ali a sua vida, a montar a sua reserva financeira, a reserva de emergência. Tá bom? Estava com muita saudade de vocês. Espero que vocês gostem. Nos acompanhem aqui, né, no nosso canal no YouTube. Tem o nosso Instagram, Alan Rans Financeiro. Siga a gente lá, comente, sugira, né, assuntos que vocês acham pertinentes para a gente poder debater, a gente trazer aqui informações relevantes para a grande população. A nossa ideia do canal é trazer realmente assuntos que sejam relevantes para que a gente possa debater com a maioria das pessoas, para que a gente possa trazer conhecimento para a nossa população, né? Não só em forma de informativo, não, e sim também de aprendizado. Então, acompanhe a gente no TikTok, Alan Rans Financeiro, no nosso Instagram, Alan Rans Financeiro, no nosso LinkedIn, Alan Rans Financeiro, ou Alan Rans também. E, claro, né? Siga a gente no YouTube, não requer, não paga nada, tá? Para seguir a gente lá, se inscrever no nosso canal. A gente tem uma meta aí de tentar chegar a 1.000 inscritos nesse ano. Claro que é um número até um pouco baixo para muitas pessoas, né? Mas a ideia aqui é a gente trazer assunto de qualidade, né? Para que a nossa população, os nossos seguidores e principalmente os nossos inscritos aqui no nosso canal possam aprender realmente como lidar com dinheiro, como lidar com despesa, como lidar com dívida, como lidar com negócio, como empreendedorismo e principalmente com investimento a médio e longo prazo e pensar no seu futuro, né? Daqui a pouco as pessoas vão começar a falar sobre aposentadoria. Então, esse ano a gente vai debater muito sobre esse assunto, trazer assunto de qualidade para todos vocês. Tá bom? Eu vejo vocês na próxima. Até mais.